Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Aqui nesse momento, irmãos, a gente gravou este vídeo por conta que, acho que a maioria sabe, aí a gente está pastoreando também a igreja do Evangelho Quadrangular lá de Araújo, e a gente teve que resolver uns assuntos lá e também dar a ceia para os irmãos lá da igreja aí aqui em Araújo. Então, para não deixar aí os irmãos da igreja, daqui Independência, e aqueles que estão acompanhando a gente na página aí do Facebook, sem uma mensagem deste domingo, a gente resolveu gravar este vídeo para trazer uma palavra. Amém? Então, terça-feira a gente já está ao vivo novamente, e eu creio que Deus vai falar com você através dessa mensagem poderosamente. Uma palavra de ensino, de momento histórico, mas eu creio que o Senhor vai falar ao nosso coração, amém? E terça-feira estaremos ao vivo aí novamente, para a glória de Deus, se Deus quiser, amém? Então, vamos ler um texto aqui que está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Amém? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e 8. Que diz assim a palavra de Deus: Alimpai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Celebramos, pois, a festa, não com o fermento velho, e nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Amém? Meus amados irmãos, irmãs que estão nos assistindo aí neste momento, aqui o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, e aqui ele está falando uma verdade, que Cristo é a nossa Páscoa, e ele foi sacrificado por nós. Amém? Hoje nós cristãos entendemos que Cristo, ele é a nossa Páscoa. Amém? Então, a gente aqui compartilhar um pouco, vamos relembrar como foi a primeira Páscoa, de onde é que surgiu a Páscoa. Quem instituiu a Páscoa foi Deus, mas foi um momento muito crucial da história e do povo de Deus. Creio que você sabe. Peço perdão aí, mas os vizinhos aí estão com som alto, talvez você esteja ouvindo aí. Voltando aqui, você conhece a história, acho que a maioria conhece, que o povo hebreu estava sendo escravo do Egito por mais de 400 anos, e agora Deus resolve libertar aquele povo que já está sendo oprimido por algumas gerações já. E o povo começa a clamar, e Deus levanta Moisés para ser um canal de Deus e ser o libertador do povo de Deus. Então ali Deus leva Moisés, e agora também levanta o irmão de Moisés, Arão, para dizer a Faraó, que era o rei do Egito, para que libertasse o povo. E ali o Faraó não deixa, ele endurece o coração, e Deus vai usar agora o seu poder através da vida de Moisés, e ali mostrar sinais e prodígios, como nós conhecemos as 10 pragas do Egito, para quebrar o ego, o orgulho, a soberba de Faraó. Então ele vai agir em várias áreas ali, e cada praga que Deus ali derramava sobre o Egito era desmoralizando
era envergonhando um Deus pagão, um Deus que os egípcios adoravam. E por último, eles ali Moisés vai dizer para Faraó: liberta meu povo. Isso está em Êxodo capítulo 11, já chegando no versículo 12. Liberta meu povo. E Faraó mais uma vez endurece o coração. Então Deus dá uma direção para Moisés e ele convoca todos os hebreus ali para direcionar o que Deus disse. E Deus diz assim para Moisés: este será agora o primeiro dia do mês de vocês, ou seja, o novo ano para vocês. Então, no dia 10 desse primeiro mês, vocês vão pegar um cordeiro de 1 ano, sem defeito e sem mancha, e vocês vão sacrificar ele, e o sangue descendendo de vocês vão aparar em uma vasilha, uma bacia, e vocês vão escorrer, pegar esse sangue e passar nos umbrais das portas e nas vigas da casa de vocês. E o cordeiro vocês vão comer todo ele, não cozido, mas assado. Vocês vão comer a fressura, os pés, ou seja, todo cordeiro vocês vão comer. E será que se a família for pequena, você vai dividir esse cordeiro com o seu vizinho? Então ali eles fizeram, e ele disse: aí será que a casa que estiver aspergida no umbral e nas vigas com o sangue do cordeiro, o anjo da morte que foi enviado da parte de Deus, ele vendo o sangue nas portas de vocês, ele passará por cima. Isso é um dos significados da palavra Páscoa, passado por cima. A palavra Páscoa vem do hebraico, e ali quer dizer passar por cima. Outras traduções mais rasas dizem passagem, né? Então, aquele momento, Deus disse: e onde não tiver o sangue, todo primogênito do homem ou do animal morrerá. E acontecendo aquele momento crucial, amados, ali, todo primogênito, onde a casa não tinha o sangue do cordeiro, morreram. E ali morreu várias pessoas, inclusive o filho de Faraó. Então, como era aquele momento de alimentação na Páscoa, Deus disse para o povo: vocês se vestem, cingi vossos lombos, ou seja, bota as tuas roupas aí, calça o sapato de vocês, coloca o cajado na mão, porque esse momento vai ser o momento que eu vou libertar o meu povo. Glória! Então a Páscoa, ela é um símbolo da libertação do povo de Deus. A Páscoa no Antigo Testamento, em Êxodo 12, ela é símbolo da libertação do povo de Deus. É onde Deus tira o povo da escravidão para um momento agora de libertação e servir ao Senhor. E naquele momento ali, Deus ele exige, naquele momento que eles vão comer a Páscoa, algumas instruções que têm símbolo forte. Uma delas, é o cordeiro. Aquele cordeiro, Moria sabe, ele é símbolo, ele simbolizava Jesus Cristo, o cordeiro de Deus. João capítulo 1, quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E então, aquele cordeiro, aquele animal que foi morto no Êxodo 12, que foi pedido para ser sacrificado, ele era símbolo de Jesus, que morreu e derramou seu sangue, e o seu sangue nos livrava da morte, e hoje ele nos livra da morte. Amém? Segunda coisa que Deus pediu, que eles começassem também a celebrar uma festa dos pães asmos. O que é pães asmos? Os pães sem fermento. Então eles tinham que comer aquele pão no dia da Páscoa,
e ainda continuar comendo durante 7 dias o pão sem fermento. Por que o pão sem fermento? Aquele pão sem fermento, o fermento na Bíblia, mas ele é símbolo do pecado, ele é símbolo da corrupção. Ou seja, o que quer dizer isso? Que aquele que se alimenta do Cordeiro de Deus, ele tem que deixar o pecado, ele tem que deixar a malícia, ele tem que deixar a mentira, ele tem que deixar a corrupção. Por isso nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 5, onde o apóstolo Paulo ele afirma no capítulo 7, versículo 7, que Jesus é a nossa Páscoa. E ele diz que nós devemos se alegrar, né, com festa, mas não com o velho fermento, ou seja, com o pecado, com a vida velha, né? E não com o fermento da maldade e da malícia, ou seja, o fermento é símbolo da malícia e da maldade, do pecado, do engano. Mas ele diz que nós devemos comer, se alimentar, celebrar a festa, ou seja, da Páscoa, ou da ceia, que nós vamos abordar isso, com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Então Deus disse para aquele povo que eles tinham, além de comer o cordeiro, eles tinham que ter o pão sem fermento, não só no dia da Páscoa, mas eles deveriam continuar aqueles 7 dias, que era símbolo de santificação, era símbolo de consagração, trazendo isso para a vida cristã. Mas assim é o cristão, que todo dia que ele se alimenta de Deus, que ele se alimenta de Jesus, que ele se alimenta da palavra de Deus, que é símbolo também de Cristo, ele tem que se santificar a cada dia. Amém? Outra coisa que Deus também pediu na Páscoa, para os hebreus comer na Páscoa, naquele tempo, naquele dia de Êxodo capítulo 12, era comer ali, como fosse um tempero também no cordeiro, de ervas amargas. As ervas amargas, amados, é símbolo, era algo para demonstrar e relembrar aos hebreus, ao povo de Deus, o quão amargo era a vida velha deles, para eles se lembrar aquele momento que eles estavam comendo do cordeiro, a vida de escravidão, a vida opressora que eles viviam antes de viver o melhor de Deus e antes de se alimentar do Cordeiro de Deus. Amém? Então, tinham essas 3 petições para o povo do Antigo Testamento celebrar a Páscoa. Amém? Então, amados, hoje aqui nós estamos na Semana Santa, né, comemorando a Semana Santa, o calendário, podemos dizer cristão, evangélico também, mas mais ainda calendário católico, que ontem, né, comemorada a Sexta-feira da Paixão, onde Cristo morreu por nós, né? Amanhã, hoje, você está assistindo hoje no domingo aí, é comemorado a Páscoa, mas a Páscoa do Antigo Testamento, ela foi comemorada como se fosse na sexta, porque Jesus morreu no dia da Páscoa. Depois que ele celebrou a Páscoa ali, que ele também comeu da Páscoa, como Jesus era judeu, ele ali instituiu a ceia com os discípulos também para fazer isso, depois posteriormente com a igreja, e ali você se lembra que ele foi entregue, e depois ele foi crucificado. Amém? Glória a Deus. Então, por que Jesus ele é a nossa Páscoa? Porque Jesus, ele é o Cordeiro que prefigurava aquele do Antigo Testamento, da Páscoa dos Hebreus. Jesus, ele morreu e nos trouxe a libertação verdadeira. Aquele momento, o povo hebreu do Antigo Testamento, eles foram libertos da morte momentânea. O anjo da morte não passou na casa deles e não tirou a vida dos primogênitos do povo hebreu. Mas Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro perfeito, ele não só livrou da morte no momento, porque depois os hebreus eles morreram. Alguns morreram no deserto, outros morreram em Canaã, mas
Jesus, que é o Cordeiro de Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, verdadeiramente a morte não chega mais naquele que crê nele, mas verdadeiramente nós temos a vida eterna. Você pode dizer um glória a Deus aí, um aleluia? Então, Jesus, Ele é a nossa Páscoa. Ou seja, eu e você que estávamos sem Cristo, estávamos como um povo hebreu no Egito, escravos de Faraó. Quem é Faraó? Ele é símbolo do diabo, ele é símbolo do demônio. Então nós éramos escravos do pecado, que é símbolo também, o Egito é símbolo do pecado. Nós estávamos escravos do mundo aí de pecado, de treva, de corrupção. Mas depois que nós entregamos a Cristo, e o sangue do Cordeiro, que é o sangue de Jesus, nos limpou, nos purificou, nós estamos libertos da escravidão do pecado, da escravidão do diabo, e hoje também temos a vida. Somos hoje resgatados para ter a vida e a vida eterna. Amém? Você está entendendo aí, meu irmão? Então agora, amados, fechando aqui, quando Jesus ele está prestes a se entregar por nós, ali na Páscoa, ele está reunido com os 12 discípulos, que logo mais seriam apóstolos. E é uma coisa que eu rebato, mas não vou aqui trazer um momento de crítica, porque infelizmente a gente vê algumas pessoas que ela tem a tendência a proibir umas e outras de cear, quem pode e quem não pode. Nós sabemos que a ceia é para a igreja, aqueles que se entregou a Cristo. Mas, vamos ver, lá na ceia, naquela Páscoa, naquele momento onde Jesus instituiu a ceia, haviam 12 homens. Dentre eles eu destaco alguns. Haviam ali, naquele momento, aquele discípulo que Jesus mais amava. Quem sabemos que era João. Mas também havia outro discípulo que ele era meio truculento. Ele era meio brigão. Que logo depois da ceia, antes de Jesus ser entregue ali, ele iria cortar a orelha de um homem. Que também iria negá-lo 3 vezes. Quem era esse Pedro? Ali na ceia também teria um homem que era meio incrédulo, meio duvidoso, que quando Jesus ressuscita ele não acredita. Quem era esse incrédulo? Tomé. Ali havia também o que iria o trair, o que sempre andou ali com fingimento. Mas Jesus também amou a todos. Jesus amou a todos, repito. Jesus amou João, amou Pedro, amou Judas. E ele traiu. Agora eu pergunto, meu irmão, eu pergunto a você, Jesus proibiu eles de cear? Porque a ceia não era deles. A ceia era do Senhor. E participa quem quer participar. O apóstolo Paulo, quando ele fala 1 Coríntios, capítulo 11, da ceia, ele fala que o homem tem que se examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois ele diz, quem come e bebe indignamente o corpo e o sangue de Cristo, ele come para a própria condenação. O que é isso, amados? O que é comer indigno? É comer sem entendimento. Participar da ceia sem um momento de reflexão da minha vida, de humildade. Não é que eu sou o melhor ou aquela pessoa que quer ser o melhor. É de entender que sem o Senhor nós não somos nada. É você estar mesmo com defeitos e falhas, reconhecer que precisa mudar, reconhecer que precisa de Cristo.
A ceia, Jesus disse, todas as vezes que se reunires, fazer isso em memória de mim. Por quê? Porque Jesus, Ele é a Páscoa. Assim como Deus usou Moisés no Antigo Testamento e disse, esta Páscoa aqui vai ser estatuto perpétuo. Ou seja, todo o resto da vida, toda a eternidade, o meu povo vai celebrar a Páscoa. Jesus também disse, todas as vezes que reunires, fazer isto, ou seja, celebrar a ceia em memória de mim, até que eu venha. Então, não é para quem é melhor, quem é pior. Ser indigno de Deus é você se achar merecedor mais do que os outros. Porque, na verdade, meu irmão, ninguém é digno de Deus. Ninguém é digno da salvação. Ninguém é digno do perdão de Deus. Por isso que a salvação é pela graça, mediante a fé. O que é a graça, pastor? A graça é um favor imerecido. Um favor que eu e você e nenhum ser humano na terra é digno, mas pelo amor e bondade do nosso Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus, para que pudéssemos ter novamente uma intimidade com Deus. Então, Jesus, Ele disse fazer isso em memória de mim. João capítulo 6, Jesus ele diz assim, quem não come da carne do Filho do Homem e não bebe do seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Então, amados, é importante eu e você ter entendimento e humildade, entender como igreja esse princípio. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Jesus, ele é a nossa Páscoa. Não só porque ele morreu, mas mais ainda, por isso que o cristão comemora a Páscoa no domingo, que é o momento da ressurreição dele. Por quê? Porque a esperança que nós temos de morar no céu é porque ele ressuscitou, ele prometeu isso. E também queria nos buscar como igreja. Amém, meu amado? Então, a Páscoa cristã, a ceia do Senhor, é um momento de celebrar, é um momento de se alegrar, é um momento de festejar, porque memorando que o Cristo fez por nós há 2000 anos atrás, naquela cruz, morrendo por mim, por você, derramando o seu sangue por aspersão, por expiação dos nossos pecados. Hoje temos a redenção em Deus. Hoje nossos pecados são perdoados por essa maravilhosa graça, por essa Páscoa que o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial, aprove a nos, como posso colocar, a derramar a providência de um Cordeiro perfeito, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amado, neste momento eu pergunto, como é que está aí a tua vida? Como é que está a tua vida com Deus aí? Como é que está a tua vida cristã? Amanhã, hoje, né, você está me assistindo hoje no domingo, hoje eu estou aqui no sábado. Mas você, como é que está a sua vida aí? Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus morreu por você também. Basta você se voltar para Ele. Basta você crer nele. Basta você confiá-lo. Se volte para Deus. Seja uma pessoa mais humilde. Você que professa a fé cristã, você já entregou isso para Jesus. É o momento de você tirar o fermento da sua vida. Que fermento é esse? Só você e Deus sabe. Mas pode ser nesse momento uma mágoa, um rancor, que talvez você nem admita. Mas quando você chega perto daquela pessoa que você sabe que teve problema, ou só ouvir o nome dela, você fica já emburrado, né? Então aí tem fermento, viu? E aí tem fermento. A prostituição, o adultério, a pornografia, os vícios. Tira esse fermento. A malícia. Ei, aquele jeitinho que você tenta driblar para desconversar suas conversas. Tira isso da sua vida, meu irmão.
Nós temos que celebrar a Páscoa do Senhor com os asmos da sinceridade, ou seja, com o pão sem fermento da sinceridade e da verdade. Não adianta você usar palavras bonitas para desculpar os seus erros e colocar o erro na vida de alguém, meu irmão. Seja sincero diante de Deus e tenha humildade, e Cristo vai mudar a sua vida. Amém, meu irmão? Pois Cristo é a nossa Páscoa, de uma morte para a vida eterna, de uma vida velha para uma vida nova, de uma vida de tristeza e angústia para uma vida de alegria e prosperidade. Não é fácil andar com Cristo, mas é uma bênção e é outra vida. Mas eu sei porque eu vivi isso. 9 anos atrás estava vivendo uma vida que eu achava que era vida, mas na verdade era um caminho de morte que eu andava. Mas graças ao nosso bom Deus, Ele nos revelou o seu Filho amado Jesus, e hoje podemos ter aquilo que Ele disse: ter a vida e vida com abundância. Pois aqui, meu amado, eu deixo essa palavra para você. Se você puder compartilhar, e compartilhe com seus amigos, aí no Face, aí nas suas redes sociais. Que Deus abençoe você. Uma ótima semana, uma feliz Páscoa a todos. Em nome de Jesus, fique na paz.